Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu me chamo Júlia Vasconcelos, sou médica ginecologista e hoje recebo aqui a Carla, nossa nutricionista, para falar um pouco sobre nutrição e saúde feminina. Carla, se apresente, por favor. Olá, pessoal. Eu me chamo Carla Luana Bristolin, sou especialista e pós-graduada em saúde feminina e agora finalizando mais uma pós-graduação em fitoterapia. Que legal, seja muito bem-vinda, Carla. Obrigada. Me conta um pouquinho sobre o teu propósito com a nutrição. O que te fez escolher por essa profissão? Eu acredito que o meu propósito na nutrição veio desde pequenininha, porque eu passei na pele, eu senti na pele um sobrepeso e uma obesidade infantil, desde o outro extremo, quase diagnosticada com anorexia. Então, eu sentia aquilo que eu precisava, a minha dor precisava transformar outras pessoas. Então, meu propósito ele é muito maior do que apenas prescrever uma dieta. Ele vem do curar, do transformar a vida das pessoas. Acredito muito nisso. Nossa, que interessante. E você tem memórias de quando você era criança, assim, de você se olhar no espelho, se perceber diferente, talvez de outras amigas? Como que era isso? Com certeza. Eu olhava pro espelho e eu não me reconhecia. Eu falava, poxa, esse não é o corpo que eu quero, esse não é o templo que eu quero viver. E a amizade influenciava também. As minhas amigas eram magras, aí eu sempre convivia com elas e me sentia mal. Poxa, eu não quero estar assim, por que que eu sou assim? E eu comecei a fazer diversos tratamentos, né? Os meus pais me levavam psicologia, me levavam para nutricionista, foi aí que eu comecei a me apaixonar. Tem uma nutricionista em específica que eu não consigo esquecer dela desde que eu era criança, que eu fazia acompanhamento com ela, inclusive me influenciou muito para fazer a faculdade. Então eu me via naquilo, de que eu não estava feliz no meu próprio corpo e parecia que eu estava querendo socorro, realmente, ser ajudada de alguma forma. Por isso que hoje eu consigo perceber isso quando a paciente chega à minha frente e também, de certa forma, tá pedindo um socorro, tá pedindo um auxílio, sabe? E que idade que você tinha nessa época que começou a buscar por atendimento e um cuidado em saúde? A partir para 8 para 9 anos. Então, bem novinha. De 8 para 9 anos eu já comecei, porque eu já estava num sobrepeso, indo para uma obesidade infantil. E aí eu comecei os diversos tratamentos e muitas vezes eu não conseguia concluí-los, então eu ficava frustrada, eu não me sentia bem, eu queria comer. E aí eu percebi depois que eu queria comer as minhas emoções, né? Porque eu ficava muito tempo sem a minha mãe, ficava muito mais com o meu pai, porque a minha mãe ela trabalhava o dia inteiro, ela fazia faculdade, ela fazia pós-graduação no final de semana. Então, de certa forma, eu sentia o vazio materno, né? E aquilo eu tinha que descontar em alguma coisa. E nesse caso foi na comida. Então eu percebi que depois dos 9 anos ali, foi até uma certa idade, 12, 13 anos, eu ainda estava em sobrepeso. E quando eu iniciei o ensino médio, eu falei, não, agora não dá mais, eu preciso tomar uma providência, eu preciso cuidar de mim, da minha vida, da minha saúde, eu em primeiro lugar. E aí a minha mãe nunca desistiu, né, dos tratamentos e eu comecei a seguir, comecei a ter mais responsabilidade e aí foi quando eu comecei a emagrecer, só que eu comecei a emagrecer muito. Então um período ali, não fui diagnosticada com anorexia, mas eu emagreci um extremo de desmaiar, de ter desmaios, da minha menstruação ser irregular, então bem casos típicos, né, dessa doença. E aí eu estagnei num peso bem bacana, entrei para a faculdade com aquele peso e consegui manter com os estudos, com o conhecimento que a gente adquire. E aí, até hoje, eu consigo manter um estilo de vida bem tranquilo, bem saudável, que é hoje o que eu aplico para as minhas pacientes, né? E como foi essa percepção para ti, talvez que você só teve na faculdade, de que aquela perda de peso que você teve ali na adolescência, seus 15, 16 anos, não era saudável? Como que você se deu conta de que talvez tinha ultrapassado algum limite? Perfeito. Eu me dei conta porque eu ficava muito doente. Então, quando a gente fica doente, a gente percebe que o teu corpo, alguma coisa está acontecendo. A imunidade muito baixando muito, a minha autoestima não estava legal. Então, eu parei para pensar, opa, alguma coisa está acontecendo que está errado. Eu não tô fazendo exercício físico como eu deveria, eu não tô mais numa nutricionista como eu deveria, eu não busquei mais médicos. Então,
eu parei para pensar que de alguma maneira eu estava fazendo um trabalho que não ia ser a longo prazo, que aquele emagrecimento não era emagrecimento saudável, era até que custo. Então, quando eu comecei a emagrecer muito, era coisas assim mirabolantes, é ficar jejum muito prolongado, sem ter um auxílio profissional, que hoje a gente sabe que precisa, né? Não cheguei a tomar medicamento nenhum, não tomava medicamentos, mas eu chegava no extremo de comer pouco e quando comia era, né? O longo, o jejum muito longo, e quando comia era migalhinhas. Eu ficava bebia muita água para enganar o estômago, né? A vontade de comer. Então, muitas coisas assim que eu comecei a refletir e falar, poxa, mas se eu ficar com esses hábitos a longo prazo, eu não vou ter um emagrecimento saudável, não vou ter um peso constante. Isso vai acabar com a minha saúde, né? Justamente porque eu já ficava muito doente. Então, daquele momento eu comecei a olhar para a bioquímica do corpo, né? E analisar, poxa, não dá. Desse jeito eu vou ter que trabalhar outros pontos, que foi quando eu entrei para a faculdade. Eu já comecei a trabalhar isso também na terapia, né? Psicológico, que é muito importante. Esse acompanhamento multidisciplinar é tão importante, né? Com certeza, e eu falo basicamente em todas as minhas consultas para as minhas pacientes. Vocês precisam ter um acompanhamento multi, porque a nutricionista sozinha, ela não vai fazer milagre. A médica, a psico, precisa de ajuda. Então nós, uma equipe multi, que é o que a gente faz aqui na Bridge, né, um paciente precisa estar amparado de todos os lados. Então isso é muito importante. A nutrição, ela não caminha sozinha. Eu digo muito que a nutrição sozinha não faz nada, mas sem a nutrição a gente também não consegue. Então a gente tem que abranger todos os profissionais, um conjunto de fatores para conseguir fazer um trabalho certo, assertivo para o nosso paciente. E é um pilar não negociável, né? Não negociável. Saúde, tanto a psicologia quanto acompanhamento ginecológico e nutricional. Para quem quer emagrecer, não tem como um substituir o outro. E também não tem como colher um bom resultado a longo prazo, principalmente, sem uma ajuda multiprofissional. Exato. Até atualmente, né, que tem a moda das canetas emagrecedoras, eu imagino que você esteja vendo muito disso no consultório, né? Sim. Então, seja uma prescrição indevida ou até mesmo as pessoas usando a medicação sozinhas, por conta própria, sozinhas. Com certeza a gente vai observar um novo padrão comportamental também. Exato. Né? Exatamente. Hoje em dia eu tô com bastante pacientes que buscam o emagrecimento com as canetas e alguns que já chegam até mim utilizando as canetas emagrecedoras. E eu escuto muito no consultório, Nutri, eu tive que vir atrás porque a médica me solicitou, porque a psicóloga me solicitou, porque sozinha não estava conseguindo. E realmente é um tratamento que ele precisa ser multidisciplinar, justamente pelas causas e consequências que a gente ainda não conhece tudo, concorda? Sim. Então a gente precisa ter essa multidisciplinaridade nesse tratamento para a gente conseguir ter algo que seja prolongado, seja longo, porque senão não adianta a pessoa fazer o tratamento de 1 a 2 meses e desmamar sozinha, sem a ajuda do profissional, e depois ter o reganho de peso, ou ficar frustrada porque não ficou feliz com o tratamento que ela mesma se propôs a fazer. Né? Sim, e eu imagino que vamos ver futuramente muito do efeito sanfona, né? Exatamente. Porque a pessoa usa a medicação ali por um período temporário, mas não corrige tudo que fez com que ela ganhasse peso. Exato. E, no entanto, a partir do momento que ela para de usar a medicação, ela começa a reganhar o peso. Porque muitas vezes ela vai só para o medicamento, mas ela não trata o mental. E a gente tem que saber que se eu não trato uma doença, igual a obesidade, que é uma doença crônica, pela cabeça, se eu não começo pelo meu mental, eu não vou ter a longo prazo isso palatável, eu não vou conseguir, não vai ser um tratamento que vai ser contínuo, porque se eu não trato lá, igual eu fiz quando eu era criança, o porquê que eu estava comendo demais, qual era a falta que eu estava tentando suprir com a alimentação. Se eu não tenho isso claro na minha mente, eu não vou conseguir fazer um tratamento fidedigno e eu vou ter o reganho de peso. Então isso é uma coisa que eu bato muito na tecla para meus pacientes. Faça um acompanhamento comigo e com o psicólogo e com o médico, porque senão mais tarde a gente vai ter o efeito sanfona e talvez outros efeitos também, né? Como a depressão, ansiedade. Inclusive eu estava tratando uma paciente que ela não estava fazendo acompanhamento psicológico e ela estava com sinais clínicos muito grandes de uma possível depressão.
Então, eu orientei ela e, conversando em consulta, falei, fulana, você precisa buscar ajuda. Porque alguns pontos que você tá relatando pra mim, eu tô juntando eles e a gente tem que tratar isso, a causa raiz. Então, você precisa ir numa psicóloga. E depois ela voltou me agradecendo que sim, ela não tinha percebido isso, mas que ela estava precisando. Então, olha só, é bem mais embaixo, né? Com certeza. E o que você acredita que diferencia o teu atendimento nutricional de um atendimento tradicional? Perfeito. Eu acredito muito que a minha maior ferramenta, o meu maior dom é a escuta ativa. O meu acompanhamento, ele não é só uma consulta normal, ele é uma experiência. Então a pessoa chega no meu consultório, ela vai perceber que eu utilizo os 5 sentidos na minha sala, né, na minha consulta, e além disso, eu preciso estar ali prontamente para ouvi-la, para saber a história que ela me traz. Então, isso diferencia de um atendimento normal, que a pessoa, muitas vezes, o profissional não olha nem para o rosto dessa pessoa, desse paciente. Então, eu tento olhar para a história de vida dela, eu escuto a rotina dela, a realidade que ela vive hoje, o que ela viveu, a história e a realidade que ela vive hoje. E dentro disso, eu consigo formar protocolos, formar bases para ela. Então eu não tenho, por exemplo, Carla, você tem um protocolo para todas as mulheres que têm endometriose, por exemplo? Tem um protocolo, mas eu não sigo ele 100% em todas as pacientes. Cada uma é única. Então eu preciso olhar para ela olhar com um olhar mais clínico, olhar com um olhar mais humanizado. Então eu acredito que isso seja o meu maior diferencial. Quando essa paciente chega no meu consultório, eu poder ter esse cuidado e esse acolhimento que ela veio buscar. E eu acredito que a escutativa é um grande diferencial, porque muitas vezes o profissional até sabe prescrever uma dieta muito bem, mas de nada adianta ele não entender o que o paciente precisa. Exatamente. Né? Não entender a rotina, os hábitos, que momento, por exemplo, do dia que a pessoa sente mais fome ou que ela sente mais vontade de escapar da dieta, né? E isso tem alguma relação com nutrição funcional? Com certeza. A nutrição funcional, ela é bioquímica, né? Mas o que eu faço nas minhas consultas? Eu utilizo a nutrição funcional, a bioquímica, a ciência, com a realidade da minha paciente. Então eu vou olhar o que ela precisa e eu vou encaixar na rotina dela. Então isso se torna muito mais fácil da paciente seguir. Por quê? Porque quando eu me formei, eu atendia igual a maioria dos profissionais. Você tem que seguir isso aqui, vamos fazer aqui bem bonitinho, mas eu nunca fui a nutricionista de dieta de gaveta, nunca. Isso desde que eu me formei. Sempre fiz o planejamento com o paciente. Mas, fulano, isso aqui você tem que seguir assim, assim, assim. E eu comecei a perceber que ela seguia 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, e não voltava, e não conseguia, aquilo não era plausível para ela. E eu comecei a perceber, alguma coisa tá dando errado. E eu já vivi assim, eu sempre vivi assim, na rotina. Eu sempre falo, eu não prescrevo dieta, eu faço um estilo de vida. Então é dentro daquilo que a paciente consegue, plausível para ela. Então isso se torna muito mais fácil. E é o que elas trazem quando elas voltam nos retornos, falam, nossa, Nutri, tá muito fácil, nem parece dieta. Eu falo, mas é claro que não é para parecer dieta, é para ser um estilo de vida. Porque é uma coisa que eu pego muito, você tem que aprender comigo, mas eu não vou ficar a vida inteira aqui com você. Você precisa caminhar sozinha. Então você precisa aprender aqui para levar para tua vida. Sim. Então isso é muito da nutrição funcional, é muito da realidade do paciente, sabe? E também a dieta não tem um prazo para acabar, né? Exatamente. Mas um estilo de vida saudável, não. Exatamente. E eu não conheço muito sobre a nutrição funcional. Me dá um exemplo, mais ou menos, que você pode aplicar, assim, em um caso de uma paciente sua, só para ficar mais palpável para mim. Perfeito. Se a paciente chega no consultório relatando, Carla, eu durmo só 5 a 6 horas por noite. O que eu entendo com a ciência? Nós sabemos que mulheres precisam dormir mais do que homens, mulheres no mínimo de 7 a 8 horas de sono por noite. Isso é o ideal, é o que a ciência traz, é o que nós conseguimos estudar. Então, tudo bem, essa é a realidade
da ciência. Só que essa não é a realidade da minha paciente. Então eu não vou chegar e vou impor pra ela, fulana, mas você precisa, a gente vai ter que dar um jeito, você tem que dormir 8 horas porque isso é o que a ciência traz. Tudo bem, ela vai saber porque eu vou comunicá-la, mas de um jeito leve, de um jeito tranquilo em que, legal, mas agora pro teu caso, vamos tentar encaixar meia horinha pra você conseguir dormir a mais? Então, se hoje você consegue dormir 6 horas, por que você não tenta deitar um pouquinho mais cedo pra você tentar dormir 6 horas e meia? Você acha que consegue fazer isso? Aí ela vai, acho que sim, consigo. Vamos tentar? Então vamos tentar. Então, isso é aplicar a ciência dentro da realidade da minha paciente. Outro exemplo, a gente sabe que um adulto tem que comer 25 a 35 gramas de fibra todos os dias. Aí chega lá minha pacientinha no consultório, Carla, eu como uma fruta por dia. É muito difícil, ela não come salada, não come legumes, não come nenhum tipo de sementes. E aí, como que eu vou colocar um monte de semente para essa paciente, um monte de fibras para essa paciente, se ela não vai comer? Então aí, dentro disso, eu vou trazer para a realidade dela. Mas vamos pensar aqui, será que nesse lanchinho da tarde aqui eu não consigo introduzir mais uma fruta? Será que lá, depois do almoço, a gente não consegue colocar uma fruta que vai ajudar a absorver o teu ferro, os nutrientes que você comeu no almoço? E no jantar, será que a gente não consegue colocar uma salada? Nossa, eu não tinha parado para pensar nisso. Por isso que vocês precisam de ajuda. Então é nesse sentido que a gente traz a ciência para a realidade da paciente. Então isso é nutrição funcional. Sabe que, ultimamente, geralmente eu pergunto sobre a alimentação da paciente, né? Sim. Mas, sim, claro que não prescrevo dieta, porque não é minha expertise, sim, mas até pra entender a visão dela sobre a alimentação dela. Legal. Porque às vezes a pessoa ela não se dá muita conta, né? Eu pergunto assim, Ela não percebe. me conta como que é a tua alimentação. Aí ela para... Ou essa médica me pegou, né? Eu não estava esperando por isso. Mais ou menos. Ou aí já começa. Poderia melhorar. Aí eu pergunto, por quê? E sabe de uma coisa que eu tenho percebido? A maioria das minhas pacientes são mulheres adultas, jovens no geral, né? Ali entre 20 e 40 anos. E tem muitas que têm dificuldade de comer verdura, legume, fruta. O que tu atribui a isso? Então, vai muito... Eu tento resgatar a história. Então, lá eu já começo perguntando. Fulana, você, desde criança, você tinha o hábito de comer frutas? Você tinha o hábito de comer saladas, vegetais? Aí eu começo a resgatar. Não, Nutri, os meus pais não me ofertavam, eu não tinha essa vontade, eu não tinha curiosidade de comer, então eu não como desde que eu era criança. Eu escuto muito isso em consultório. Não, eu não como fruta, por exemplo, eu não como banana desde que eu era criança. E aí quando eu vou resgatar, eu percebo que os nossos hábitos, eles são construídos na infância. Então se eu não tenho esses hábitos porque os meus pais não me passaram, meus avós ou quem me criou, vai ser muito mais difícil adquirir esses hábitos na minha juventude e na minha quando adulto, né? Então quando eu olho para isso, eu consigo perceber que é um paciente que vai ser um pouco mais difícil para eu colocar esse novo hábito, mas não é impossível. Porque tem uma frase que eu escuto muito, que criança faz o que quer e adulto faz o que precisa ser feito. Então aí eu, com um gesto mais delicado, obviamente, né, eu conduzo esse paciente porque ele precisa entender da importância das fibras. Hoje a gente sabe o quão importante é as fibras, não só, mas também para pacientes diabéticos, é importantíssimo. A gente precisa cuidar do nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro. Então olha a importância de eu cuidar do meu intestino com fibra, com água, que é coisa fácil, que está disponível fácil para nós, né? Então, não precisa ser, não estou falando só das frutas, mas as verduras, as sementes, a carne, a proteína tem fibra, né? Proteína vegetal também, os feijões, a lentilha, o grão de bico. Então, a importância, quando a gente fala da importância para o paciente, ele começa a ter outra visão. Sim. Eu não sabia que era tão importante assim, então eu vou começar a introduzir uma alface, vou começar a introduzir algum legume. E aí parte do princípio de quando ele precisa, quando a água bate, aí ele precisa colocar aquilo em prática. E eu acredito também que muitas vezes alguns dos sintomas de que a pessoa está consumindo poucas fibras acontecem há tanto tempo que é normalizado. Exato. Por exemplo, constipação, dificuldade de ir ao banheiro. Sim. É tão frequente que
Nossa, a maior parte das minhas pacientes tem constipação. Olha só, e elas acham normal. Acham normal, não me relatam isso na consulta. Viu? Aí eu vou examinar, palpar a barriga, aí eu pergunto, constipadas. Constipadas. E talvez seja um viés que eu tenha por só atender mulher, né? Sim. Como eu não atendo homem, não sei se os homens têm essa dificuldade também, mas eu acredito que não. Você percebe que a nutrição ela precisa ser diferente quando a gente compara homens e mulheres? Com toda certeza. Total, porque a mulher, ela é hormonalmente dinâmica, hormonalmente diferente do homem. Então a gente precisa ter esse olhar mais atento, esse cuidado. Por isso também que é a minha paixão, né? A saúde feminina. Mas acredito que a mulher, ela precisa ser olhada com mais cautela, com mais cuidado. Por exemplo, isso da constipação. Quando a paciente chega em consultório e ela já relata pra mim, tá falando, mas quanto tempo faz que você não vai no banheiro? Ah, eu fico 5, 6 dias sem evacuar. Gente, isso é uma coisa assim que chega e me dá uma palpitação. Ela fala, a gente precisa cuidar do teu intestino. Aí ela chega com outras demandas, porque ela não pensa no intestino. Ela chega com alergia, ela chega com dor, ela chega com dor de cabeça frequente, queda de cabelo, unhas fracas. Doutora, eu não sei mais o que eu faço, eu tô com as unhas fracas. Eu vou perguntar do intestino, tá totalmente relacionado. Então elas não conseguem perceber o quanto é importante a gente cuidar da saúde intestinal para cuidar de outros problemas também. Então sim, a gente precisa ter essa atenção mais voltada para a saúde feminina, justamente porque a gente tem ciclos diferentes, né? É a TPM, é a gestação, é o puerpério, é tudo menopausa, então a gente precisa ter essa atenção, esse cuidado, e eu acredito muito que nós precisamos ter um olhar diferenciado para cada ciclo da vida da mulher. Então, específico, a gente cuidar e ter essa atenção específica para isso. Então, é a minha paixão, né? Sua também. E ao longo dos seus anos de experiência na profissão, você criou algum método que você segue, que guia os seus atendimentos? Perfeito, sim. Eu criei o método Jardim. O método Jardim é muito engraçado porque ele veio assim, como se fosse do nada, mas eu sei que é tudo. Eu estava num retiro e me veio assim essas palavras, né? Jardim, colher, plantar, etc. E eu comecei a ficar com aquilo na cabeça, até anotei nas minhas notas, né? Jardim, jardim. Aí eu comecei a refletir. E daí eu comecei a sonhar, ter umas coisas assim com flores. Eu sempre gosto muito de natureza, gosto muito de estar em contato com a natureza. E eu comecei a parar pra pensar, poxa, eu preciso criar um método que seja o meu estilo, que seja igual a mim. Então eu criei o método Jardim, que é baseado em 3 grandes pilares: o semear, o plantar e o colher. E o que eu faço através da minha consulta, do meu acompanhamento, dentro desses 3 pilares? O semear seria eu preparar a terra. Então eu vou olhar para essa paciente como uma indivídua única. Eu vou olhar para os sinais e sintomas, para o sono, para o intestino, que é muito importante, e eu vou analisar o terreno, para depois eu começar a plantar. Então o plantio vem com um planejamento alimentar para ela, voltado para a realidade dela. Se eu ver que não vai ser o suficiente o planejamento alimentar para conseguir suprir as demandas nutricionais dela, eu vou fazer uma suplementação individualizada para o caso dela, exames laboratoriais, se ela já chega com os exames eu consigo analisar, se não eu faço um pedido. Tudo isso plantando, para depois a gente conseguir colher. Então, colher o que ela trouxe para minha demanda, seja uma gestação, seja para fertilidade, seja para uma endometriose ou qualquer demanda feminina que ela traga para mim. E aí nós vamos colher. Então, dentro disso, eu consigo trabalhar ela sozinha, como uma indivídua única, e trabalhar esses 3 grandes pilares para começar a transformar a vida dessa mulher. Então, por isso que eu criei esse método, que eu gosto muito, que eu digo que é o meu filhinho, para começar a cada vez mais expandir isso. Mas hoje, o meu propósito é realmente ser muito parecido com o que eu sempre quis trazer para a nutrição. E tem tudo a ver comigo, né? Método Jardim, esse nome tem tudo a ver comigo. Sim. Carla, você comentou sobre as diferentes fases da mulher. Então, quando ela tá planejando engravidar, tá querendo já tá tentando, Sim. ou até mesmo no puerpério. Se uma mulher, por exemplo, tá planejando engravidar no final desse ano, a partir de quando que tu recomendaria para ela começar um acompanhamento nutricional? Para aquela que tá se planejando. Legal. O ideal seria pelo menos 6 meses antes. A gente traz que 3, 4 já é o suficiente, mas para a gente começar a melhorar o corpo dessa mulher,
no mínimo eu peço sempre 6 meses. E eu falo e friso isso, que não é só a mulher, a gente precisa tratar o casal, né? Então, às vezes a mulher, ela tem hábitos saudáveis, ela se cuida, ela faz atividade física e o parceiro dela não faz as mesmas coisas. Então, aí eu sempre friso isso, é 50-50, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar mais atento para o casal. Então, quando eu atendo fertilidade, muitas vezes eu já peço para vir o casal, né? Vem, traz o teu parceiro pra gente conversar com os dois, pra eu conseguir direcionar os dois, pra ele entender. Porque se não vem só a mulher em consulta, aí ela fala, ai, que pena, eu queria que o meu marido, meu noivo escutasse isso. Aí ela fala, viu só, você precisa trazer ele junto. Então, geralmente, eu peço 6 meses de antecedência pra gente começar a cuidar e nutrir esse corpo pra uma possível gravidez. Interessante, porque na gineco é o período também que a gente recomenda. Que legal. Claro que hoje, assim, em termos populacionais, a maior parte das gestações ainda não é planejada, né? Mas se a gente pensar no Brasil como um todo. Mas pessoas que têm uma maior educação geralmente tendem a ter mais acesso à informação, também sobre métodos contraceptivos, e aí conseguem decidir quando que vão parar o método. E isso também se aplica na gineco, então eu geralmente peço uns 6 meses antes, porque, claro, tem pacientes que têm um estilo de vida saudável, a gente solicita exames, tá tudo normal, maravilhoso para ela começar, e aí a gente começa também a suplementação vitamínica necessária, né? Perfeito. Mas tem mulheres que estão com seu metabolismo todo bagunçado, ou que estão apresentando sobrepeso, obesidade, ou que o ciclo menstrual não é regular, ou precisam tratar alguma condição ginecológica antes, né? Como eu atendo muito mulheres que têm infecções vaginais, também a gente precisa organizar a casa, assim como o método jardim, né? Preparar o terreno. E é bem a analogia que eu uso também. Que legal. Para poder receber a semente. E é muito frequente isso também, dos parceiros não terem noção da importância do papel deles também, né? Porque, exatamente, porque diferentemente da mulher, o homem produz espermatozoides o tempo inteiro. Não é como a mulher que nasce com os seus óvulos e vai ficar com eles o resto da vida, né? Então, essa mudança do estilo de vida para um estilo de vida mais saudável é fundamental do casal. E eu tenho percebido também muitas pacientes que, mesmo bem informadas, que estão planejando engravidar, talvez não para esse ano, mas ano que vem, daqui 2 anos, eu sempre pergunto um pouquinho sobre o parceiro. Então pergunto idade, porque a idade ela também com certeza influencia na fertilidade masculina, histórico de cirurgias pélvicas, testiculares também, doenças urológicas, né? E principalmente uso de anabolizantes e cigarro. Isso, assim, prejudica muito a fertilidade masculina e muitas vezes a pessoa nem sabe. Né? Mas não tem conhecimento. É só um anabolizante, é só um medicamento, né? Nesse sentido, Sim. E eu tenho visto muito disso, assim, um prejuízo da qualidade espermática e a quantidade também por conta dos maus hábitos de vida. E eu acredito muito que isso tá acontecendo muito na nossa era agora, né? Da nossa idade, assim, o uso do pod, do cigarro, o álcool sempre foi frequente, né? Mas desses usos, assim, que acabam prejudicando muito a saúde, só que muitas vezes são negligenciadas. Então as pessoas, elas não sabem, elas não têm o conhecimento. Então a gente ter esse olhar atento para falar, poxa, a gente vai ter que dar uma maneirada, uma segurada no álcool, né? O homem, pelo menos os 6 meses, ele tem que diminuir ou cessar o uso do álcool, né? Mesma coisa com os cigarros. Então a gente ter esse olhar atento que muitas vezes eles não recebem esse conhecimento, esse cuidado, então que é muito frequente em consultório, que a gente precisa frisar, porque se eles não forem atrás, se eles não tiverem esse conhecimento, pode prejudicar essa gestação, né? Então é bem sério, é bem um risco, né? Com certeza, e muitas vezes a dificuldade para gestar, ela recai sobre responsabilidade da mulher. Da mulher, exatamente. Então nem sempre é. Ela que não consegue engravidar.
mas não é ela, é o casal que não tá conseguindo engravidar, né? E às vezes a causa é masculina e nem sabe. nem se imagina. Exato, né? a mulher não engravida sozinha, né? Então precisa Sim. cuidar geralmente dos dois. Com certeza. E você comentou um pouco sobre o método Jardim ser muito alinhado com você, Carla, como pessoa. Sim. Quem que é a Carla fora do consultório? A Carla fora do consultório é uma pessoa muito simples de coração. Eu adoro estar em contato com a natureza, muito. Com família, com amigos. Eu sou uma pessoa muito conectada, muito grudadinha. Então, por exemplo, eu tenho muitas raízes com a minha família. Se eu tô sentindo que eu tô mais nervosa, mais ansiosa, que eu preciso de algum momento pra mim, assim, eu me encontro na natureza. Fazer uma caminhada. Eu preciso disso quase todo final de semana. Meu noivo fala, meu Deus, vai de novo. Eu, sim, de novo. Eu gosto de caminhar ao ar livre, gosto de fazer piquenique, gosto de olhar uma cachoeira, algo nesse sentido assim. Eu gosto de estar em contato constante com a natureza. Isso me reconecta às minhas raízes. Porque eu sou do interior, né? Do interior do Paraná. Então lá eu morava em sítio. Então eu tinha esse contato, né? E justamente por isso eu sinto essa necessidade de estar constantemente com a natureza. E quando eu sinto essa vontade, essa necessidade, eu vou em busca e além da minha família, porque eu também sinto aquela necessidade de estar com eles. E não é a mesma coisa eles estarem aqui comigo, eu preciso estar lá com eles, porque eu gosto de me reconectar às minhas raízes de criança, né, de infância. Então, eu sou uma pessoa muito falante, muito gesticulo, vocês perceberam, né? Gesticulo muito, então eu gosto de estar em constante evolução, conversa com as pessoas, conhecimento. Então essa é a Carla, assim, fora de consultório. Mas também eu penso que não dá pra sair muito da casinha. O que eu faço? Eu gosto muito de me cuidar, tenho muito isso do autocuidado, porque eu sei que isso reflete diretamente na minha consulta, diretamente no meu trabalho. Porque se hoje eu cuido de mulheres, eu preciso estar ali para ouvi-las e ser como um exemplo para elas. Então, se eu cuido de mim, eu consigo cuidar delas também. Sim. Essa sou eu. E eu percebo muito isso, né? Quando a gente consegue ter uma vida equilibrada entre o pessoal e o profissional, nós conseguimos entregar a nossa melhor versão como profissional. Exatamente. A gente transparece, né? Não somos um perfil como profissional e um perfil fora dali. Então eu acredito que a gente conecta essas raízes, né? Então fica muito mais transparente e aí a gente consegue cuidar com excelência do nosso paciente, né? Com certeza. E você tem algum projeto futuro, talvez para esse ano, para o próximo? Tenho sim. Eu quero expandir o método Jardim, né? Eu quero fazer alguns produtos digitais com isso também, com esse método. E um projeto que eu tá engavetadinho, mas eu preciso tirá-lo urgentemente, colocar a nutrição, eu venho estudando muito sobre hormônios femininos, né? Algum tempo atrás já. E eu aplico isso em mim, não comecei a aplicar ainda nas pacientes, mas aplico em mim. E é um projeto que eu quero aplicar para elas, que colocar a nutrição em cada fase do ciclo menstrual da pessoa. Então isso eu tenho escutado muito em congressos, em artigos que eu leio, que cada fase que nós temos, a gente tá de uma maneira. Então, claro, né, nossos hormônios baixam, nossos hormônios aumentam, então a gente precisa conectar a alimentação e o exercício físico, que é super importante, com isso. Então, eu acredito que você vai concordar comigo, que tem certas fases do nosso ciclo que a gente tá mais pra baixo, que a gente não quer fazer atividade, que a gente não quer força, né? A gente quer comer uma coisinha mais quentinha. Então, é nesse momento que a gente precisa cuidar da saúde feminina para que eu não me julgue, meu Deus, não, eu tenho que estar lá, eu tenho que pegar aquele tanto de peso que eu pego todo dia. Nesse sentido de olhar mais para o cuidado feminino, com a alimentação, com o exercício físico e com o cuidado propriamente dito, de aquela mulher ter a noção de que a gente não é igual todas as semanas, né? A gente vai ter diferentes momentos, então quero colocar muito isso em prática, de que vai ter um período que eu vou estar com mais força, eu vou poder aproveitar mais a academia, eu vou estar com menos fome, então eu vou conseguir
manter uma alimentação mais padronizada. Vão ter períodos que eu vou estar mais carente, mais sensível, e aquele momento eu vou ter que colocar uma comida mais afetuosa, um exercício mais que eu gosto, assim, ao ar livre, um exercício mais tranquilo. Então eu tenho aplicado isso em mim, tem dado muito certo, e isso é um projeto que eu quero expandir mais pro futuro. E agora eu fiquei curiosa. Tá. A maioria dos seus pacientes, tu chega a perguntar sobre o método contraceptivo, imagino, né? E o que elas mais usam para evitar a gestação? DIU e anticoncepcional, tá? Mas tem algumas que usam também preservativo, tá? Então, hoje, vamos dizer que uns 70% usa DIU e 30% usa preservativo. O anticoncepcional fica ali mais ou menos, tá? Em terceiro lugar. Em terceiro lugar, não é tanto, sabe? A pílula. Mas isso, a pílula. Mas ultimamente é método de DIU. Aí varia muito o tipo do DIU, né? Mas é uns 70%. E os 30% é preservativo. E aí tem o ciclo normal, menstrual, né? Menstrua, tal, etc. Bem bonitinho, porque geralmente são essas que vêm pra fertilidade, né? Sim. Tem muito paciente pra fertilidade, então é mais esse público assim. E essas que usam DIU, tu percebe a frequência de se usam mais DIU hormonal ou DIU não hormonal? Atualmente tá bem equilibrado. O 50 usam hormonal, 50 não. Então tá bem equilibrado, assim, eu consigo perceber. Há um tempo atrás eu conseguia perceber que era mais o hormonal, agora elas já estão mais mesclando, sabe? Então acredito que tá bem equilibrado, assim. Legal. E falando um pouco de futuro, como é que tu imagina o futuro da nutrição? A nutrição, ela tem que ser humanizada. O futuro da nutrição precisa ser humanizado, porque aquela profissional que não olha o seu paciente com olhar clínico, sim, mas com olhar atento também, humanizado, vai ficar para trás, porque ela precisa ter um conjunto de fatores para cuidar daquela pessoa. Então, sem eu ter muita incisão em que ela precisa fazer isso aqui 100%, que ela não vai fazer, mas ela precisa fazer isso aqui 100%. Então, ter esse olhar mais humano, mais clínico, é o futuro da nutrição. Não tem. A gente tem que juntar isso com certeza, agora que a gente tá vendo a inteligência artificial, né? Então, a inteligência, sim, ela veio para ajudar muito o futuro da nutrição. Eu uso e acredito que, sendo bem usado, a gente consegue fazer muita coisa bacana em consultório. Inclusive, aqui na Bridge a gente tem, né, a IA, a gente ajuda, auxilia muito. Mas a gente precisa juntar essa inteligência artificial junto com o humano, porque uma coisa não vai sanar a outra, então a gente precisa juntar. Isso eu acredito muito que é o futuro da nutrição. A gente precisa estar sempre em evolução, sempre estudando, porque a saúde ela não para, né? Todo dia tem uma coisa nova, então a gente precisa estar sempre atualizado para conseguir lá no futuro a gente já tá no mesmo patamar do que os profissionais que estão chegando, né, que estão vindo. Então, acredito que o futuro da nutrição é muito isso, é ter esse olhar clínico, esse olhar humano, junto com essa inteligência artificial. E uma coisa que eu percebo muito no consultório, e agora eu quero saber se você percebe. Tá. As pacientes te falam que, por exemplo, seguir uma dieta feita pela inteligência artificial? Sim. Sério? Sim. Às vezes elas chegam dela e falam, Nutri, eu tentei sozinha. Aí eu pergunto, né? Eu gosto de investigar, porque no meu questionário, no meu questionário pré-consulta que eu envio para os pacientes, tem uma pergunta que é o seguinte: você já fez acompanhamento nutricional antes? Qual foi a tua experiência? Você gostou? Você não gostou? Como que foi a tua experiência? Eu gosto muito de saber disso. E aí algumas colocam lá, já fiz. Aí eu pergunto em consultório, tá, como é que foi a tua experiência? Nutri, eu fui lá e eu perguntei no chat. Chat, eu preciso emagrecer tantos quilos, ou eu tenho endometriose, o que eu faço com a alimentação? Aí eu pergunto, e deu certo? Então, eu segui 20 dias, eu consegui seguir 20 dias, aí depois eu não consegui mais. Aí eu começo a instigar. Então, justamente porque não tem um olhar humano, a gente precisa colocar dentro da tua realidade, da tua rotina, e o chat não vai saber como é que é a tua... Mesmo que você descreva a tua rotina, não tem um olhar, né, clínico que a gente precisa ter. E a experiência também, né? Exato. Porque o chat, ele pode ter muitas informações que estão disponíveis na internet, né? Claro, informações de qualidade. Às vezes, ele peca nisso um pouco, né? Por mais que seja uma inteligência artificial. Mas
a experiência do profissional e esse olhar atento humano, eu acredito que é a grande virada de chave. Exatamente. Porque antes mesmo da inteligência artificial, as pessoas procuravam no Google. Sim. Seguiam receita de revista. Receita de bolo. Eu falava, não adianta receita de bolo. Quando existia revista, ainda as pessoas compravam, né? Perca 10 quilos em um mês. A dieta de fulano, que é um famoso lá. Como que ela faz a dieta dela? Aí a pessoa vai lá tentar seguir, não dá certo. Sim, claro. E eu acredito que as pessoas elas estão criando uma consciência disso, né? Porque justamente no período da pandemia, o mundo ele se tornou ainda mais digital. Então as pessoas começaram a se acostumar mais com fazer tudo online, né? Sim. Tudo de forma mais automatizada e muitas vezes diminuindo esse contato humano. Mas as tendências do mundo, geralmente, elas... A próxima é o oposto da atual, né? Então, assim como... Agora eu acredito que a gente está num período de transição em que a gente vê mais pessoas buscando por essa experiência presencial, os eventos presenciais, né? E eu acredito que as próprias pacientes estão entendendo que desse jeito que eu tenho feito até aqui não tem dado certo. Exatamente. Né? Talvez eu precise de alguém me guiando nesse processo justamente para que eu tenha resultados mais rápidos, mais eficazes e duradouros. Satisfatórios, exatamente. E que mensagem que você gostaria de deixar para quem está se sentindo exausta, cansada ou até mesmo frustrada quando o assunto é alimentação? Certo. Eu acredito que a mensagem que eu gostaria muito de deixar é que você não está atrasada. A gente nunca está atrasada para começar. Esses dias eu estava dando uma palestra e uma mulher levantou a mão para conversar e falou assim: Nutri, mas tudo isso que você falou é muito legal, eu gostei, mas eu já tenho 55 anos, já tá tarde, não posso começar agora. Aí eu olhei para ela e falei: não, você está enganada, nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para dar o primeiro passo. Se hoje você não come nenhuma fruta e amanhã você colocar meia fruta, uma fruta, isso já é um avanço. Já é um progresso. Já é um progresso. Você já está avançando. Se você não toma água, ou se você toma 500 ml de água, amanhã você vai para 600, isso já é um avanço. Então nunca é tarde para você dar o primeiro passo para cuidar da sua saúde. E o que eu gosto muito de frisar é que hoje você pode ter os hábitos alimentares não tão bons, mas o que vai refletir na tua saúde não é amanhã os hábitos que você leva hoje. É daqui 5, 10, 15, 20 anos. Então é lá na frente que o que você faz hoje vai refletir. Então se eu sou uma pessoa que só me alimenta de fast food, só toma bebidas açucaradas, não é amanhã que vai chegar a conta. Vai ser daqui uns anos. E lá na frente eu vou começar a refletir, poxa, mas se eu tivesse começado lá quando eu achei que eu poderia ter iniciado, mas eu já achei que eu estava velha para isso, hoje eu poderia estar com outros tipos de hábitos. Hoje talvez eu não teria uma diabetes, uma pressão alta, algo nesse sentido. Então nunca é tarde para você dar o primeiro passo e começar a dizer sim para a tua saúde, porque qualquer passinho é um avanço. E lá na frente isso vai ser refletido. Eu acredito que as pessoas elas têm muita dificuldade de ter essa visão de longo prazo, sabe? E medir as consequências das suas escolhas. Sim. Porque muitas vezes ela vive a sua vida pensando no amanhã, na semana que vem, mas ela não consegue ter uma noção, ou pelo menos uma ideia de como ela quer estar daqui 10, 15, 20 anos. Ela não para pra pensar nisso. Sim, e ela tá só no automático, né? Vivendo um dia após o outro. Só que o tempo vai passar de qualquer jeito, né? E você se cuidando ou não, o tempo vai estar passando, sim. Concorda? Então, a mesma coisa que se hoje eu não começar a me alimentar bem, hoje eu não cuidar da minha saúde, amanhã, depois, o tempo vai estar igual, os anos vão passando e se eu tivesse começado lá, eu não vou ter me arrependido lá no final, depois, daqui 10, 15, 20 anos pra frente. Então, é um raciocínio que a gente precisa ter no hoje, o que eu quero e como eu quero estar
daqui pra frente, né? Então as pessoas, elas não têm essa noção. E igual você mesma comentou, o automático, né? Aquele do trabalho pra casa, da casa pro trabalho, e ela não olha pra ela e perceber, poxa, mas eu não faço uma atividade física. Poxa, eu não tomo 2 litros de água, o que eu tô fazendo comigo, né? Então, já estive nesse lugar, por isso que eu acho que é muito importante a gente parar pra analisar e se cuidar primeiro antes de cuidar do outro, né? Tem uma frase que eu gosto bastante, que nós profissionais da saúde ouvimos bastante, que é: quem cuida de quem cuida. Concorda? Então, se eu não cuidar primeiro de mim para cuidar das outras, das minhas pacientes, eu não vou estar bem, eu não vou entregar o meu 100%. Eu preciso primeiro cuidar do meu eu, para depois eu conseguir cuidar de outras pessoas. E isso vale para as pacientes também, né? Muitas vezes as mulheres, elas ocupam essa posição de cuidadoras. Nem sempre de um familiar, mas, por exemplo, elas cuidam da sua casa, elas cuidam da sua família. A mulher geralmente é o centro dos núcleos familiares, né? Exatamente. Então, querendo ou não, ela cuida do noivo, do marido, dos filhos, né? Às vezes dos pets também. Exato. E se essa pessoa não estiver bem para cuidar dos outros, nada vai fluir. Nada vai fluir. E muitas vezes também as pessoas, elas tendem a superestimar o que elas conseguem fazer no curto prazo. Sim. Então elas chegam assim, Nutri, quero emagrecer 5 quilos até semana que vem. Muito. Vai dar. Vai dar certo. Mas elas subestimam o poder de fazer um pouquinho todos os dias no longo prazo. Claro. Que lá no final vai ser a somatória. Exatamente. Elas acham que o avanço é só se eu emagrecer 5, 10 quilos já. E não é isso. É todo dia um trabalho de formiguinha para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Porque se eu conseguir a curto prazo, não vai ser contínuo. Eu vou reganhar, eu vou ter, os hábitos vão voltar. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado. É igual um obeso quando emagrece. Ele nunca vai ser, eu sou um ex-obeso. A gente tem que sempre estar constantemente se cuidando. Sim. Sempre. Então, a gente tem que dar um passinho todos os dias para a nossa saúde. Sim. E isso que tu comentou da idade da mulher que te fez a pergunta. Sim. Hoje, a estimativa de vida da mulher brasileira é em torno de 78 anos. Então, se a gente considerar ela com 55, poxa vida, ainda tem 23, considerando a média brasileira, né? Exato. E claro que essa expectativa de vida, ela tá muito associada aos hábitos de vida dela de hoje, com 55, como de 20 anos atrás. Então, não é algo que se está atrasada, né? Então, é possível começar na segunda-feira, assim como é possível começar na sexta. No sábado. Não precisa esperar o ano novo para mudar os hábitos também. Pode ser agora, no carnaval, por exemplo. Exato. Mas eu acredito que as pessoas, às vezes, elas se apegam a esses marcos, assim, para justamente se motivarem. Quando, na verdade, a motivação principal não deve ser uma data. Não. Mas sim uma razão muito forte por trás. Exato. Né? Uma qualidade de vida que vai refletir em todos os aspectos da vida dessa pessoa. Com certeza. Então, é isso que ela deveria pensar, se apegar, né, à família, aos amigos, a filhos, a pets, a quem ela gostaria de estar bem para cuidar, né, para ter esse olhar. Então, vai muito além, vai muito além. E isso também reflete muito o nosso mental. Né? Como que a gente tá mentalmente. Então, se eu cuido da minha saúde, se eu faço exercício físico, não é só pra minha saúde física, é pra minha saúde mental. Então, todos os pilares, eles estão interligados. E sabe, tem uma fase de vida da mulher que eu percebo que ela começa a se tornar mais consciente disso. Da importância de olhar pra ela e de pensar no longo prazo. Que é quando ela começa a ter os primeiros sintomas da menopausa. Então, os primeiros sintomas climatéricos, o calorão, a irritabilidade, a alteração de humor, indisposição, menos desejo sexual também. E aí ela chega no meu consultório e eu abordo essa questão dos hábitos de vida. E muitas vezes ela tá com os hábitos de vida todos inadequados, mas ela não estava sentindo tanto o efeito disso. Mas quando a gente fala sobre mulheres dessa fase, eu procuro conscientizar sobre a importância, primeiro, da atividade física, né? Pensando a longo prazo para diminuir a osteoporose, sarcopenia, mas para paciente eu traduzo.
você quer ter 80 anos e ir sozinha no banheiro. E Subir uma escada. Subir uma escada, tomar banho. Mas às vezes a pessoa ela não consegue se imaginar Não. com 80 anos, né? E como é importante isso, assim, da gente ter esse trabalho de formiguinha, de mostrar pra ela. Às vezes, talvez ela não tenha percebido isso, que ela precisa estar bem pra, por exemplo, ver os filhos casando, ver os netos crescendo, né? E eu acredito que a nossa experiência profissional e a nossa visão como profissional, acompanhando mulheres de todas as idades, serve justamente para isso. Para colocar luz sobre um assunto que talvez ela nunca parou para pensar. Esteja ali guardadinho, né? Que ela nunca pensou que aquilo poderia vir à tona. Ontem mesmo eu atendi uma paciente que ela comentou ela tem 39 anos, daí ela falou assim pra mim, Nutri, eu tô com todos os sintomas de pré-menopausa e a minha mãe tinha todos eles e eu falava, para mãe, você tá, é muito isso aí? Capaz que esses sintomas são assim, que frescura, você tá, nossa! E ela começou a sorrir, agora eu tô passando tudo isso na minha pele, meu Deus, o que eu faço? Aí eu comecei, os hábitos alimentares todos irregulares, a gente começou a explicar, né? Porque ela não tinha essa visão. Aí eu falei pra ela que se a gente não começar agora, que tá ainda muito nova, super nova, 39 anos, Sim. que não era pra ter sintomas nenhum, você concorda? Não era nenhum tipo de sintomas. Quando ela chegar nos 45, se ela não cuidar agora, os sintomas vão dobrar, triplicar, então a gente precisa trabalhar com o corpo dessa mulher desde agora. Foi o que eu expliquei pra ela em consulta, então a gente precisa ter isso. Carla, muito obrigada por essa conversa, acredito que foi um bate-papo muito rico de informações valiosas. Sim. E, pessoal, se vocês gostaram desse podcast, compartilhe com aquela mulher que está precisando escutar aquilo que a gente conversou hoje. E nos acompanhe também nas redes sociais, tanto aqui no Spotify, já comece a seguir para não perder nenhum conteúdo do nosso podcast. E também, Carla, qual é o seu @ no Instagram? Carla.nutri. Me sigam lá nas redes sociais, porque eu sempre posto conteúdos bacanas e tenho certeza que vocês mulheres vão se identificar.